Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no canal e deixe o like. E não se esqueça de comentar no vídeo de que cidade você está nos assistindo, para assim a gente saber até onde o nosso vídeo está chegando. E agora, vamos ao relato de hoje. Meu nome é Olavo. Quando criança, eu me mudei com meus pais para o interior. E digo a vocês, o erro de quem sempre morou em cidade grande é não acreditar quando as pessoas do interior nos alertam sobre os perigos do sobrenatural. Eu e meus pais sempre moramos na capital, mas houve um tempo, como em qualquer família, e também passamos por dificuldades. Meu pai se virava da maneira que podia, mas infelizmente ele não estava tendo sucesso em suas inúmeras tentativas de conseguir emprego. Meus pais foram professores até se aposentarem, mas naquele ano em específico, os dois não conseguiram renovar os seus contratos. Eles estavam atirando para todos os lados, até que souberam de um processo seletivo lá para as bandas do Maranhão. Com êxito, meus pais conseguiram essa oportunidade. A mudança foi bastante complicada. Com exceção do nosso apartamento, os dois tomaram a decisão de vender toda a nossa mobília. Alguns dias de viagem depois, chegamos nesse interior do Maranhão. Era uma localidade bem pequena, com pelo menos 3.000 habitantes. Mesmo não sendo uma capital, até que era um local bem aconchegante. Com algumas semanas, começamos a nos adaptar à nova moradia. As comidas eram bem diferentes das que éramos acostumados a consumir. Nossa casa era um pouco afastada do centro da comunidade. E como era difícil ir a pé, meus pais tomaram a decisão de comprar bicicletas, para que assim todos teríamos nosso meio de locomoção. Dentro de 3 meses, eu comecei a fazer meus primeiros amigos. Eu era um garoto muito tímido e retraído. Comunicação não era o meu forte. Gustavo e o Rodrigo estudavam na mesma sala que eu, e depois eu descobri que eles moravam perto da minha casa. Depois de ter os meus amigos, nos tornamos inseparáveis. Fazíamos tudo juntos. Nós tínhamos entre 13 e 14 anos, e por nossa causa, até nossos pais criaram amizades. A gente jogava bola, soltava pipa e tínhamos um pequeno igarapé que considerávamos nosso local secreto. Esse igarapé ficava a uns 50 minutos longe de nossas casas. Era em uma estrada de terra de mão única, rodeada por mata. Como nós três tínhamos bicicletas, ao menos uma vez na semana, a gente dava um jeitinho de ir para lá. Mesmo morando ali há um tempo, algumas coisas eram estranhas e para mim eram pura fantasia. Eu ouvia os mais velhos contarem muitos relatos sobre o sobrenatural, como espíritos e lobisomens. Inclusive, naquela região, os moradores até alegavam que um senhor que morava para as bandas do Igarapé virava lobisomem. Quando eu ia com os meninos para esse igarapé, o máximo que ficávamos era até às 17 horas. Depois desse horário, o Gustavo e o Rodrigo me chamavam para ir embora. E a justificativa era sempre a mesma. Tinham medo de encontrar o velho que supostamente virava lobisomem. Eu sempre tirava sarro deles. Na verdade, por muitas vezes tivemos atritos em relação a esse assunto. Eu dizia que isso era besteira deles, mas os dois alegavam que era verdade, e mesmo nunca tendo visto nada, acreditavam no que os mais velhos diziam. Às vezes, durante a lua cheia, até dava de escutar de madrugada, algo que passava na rua dando urros muito feios, e diziam que isso era o lobisomem andando na cidade.
mas eu mesmo nunca vi nada. E meus pais diziam que aquele barulho era de alguma ave ou coruja, e conversavam comigo para eu respeitar as crenças das outras pessoas. Eu lembro que entramos no período de férias escolares. Eu e meus amigos decidimos aproveitar, preparamos alguns lanches e depois do meio-dia nos reunimos para ir para o Igarapé. Aquela tarde estava muito quente e ficar nadando no Igarapé era a melhor sensação. Mas naquele dia em específico, o Rodrigo, que era o mais velho de nós, não prestou atenção e o relógio dele estava parado. E quando ele ia olhar as horas, como via que ainda estava cedo, ignorava e voltávamos a nos divertir. O tempo foi passando e quando todos fomos nos alertar, já estava de noite. Aquela tarde tinha sido tão divertida que até tinha demorado para escurecer. Rodrigo percebeu que o seu relógio estava parado e achou que podia ser a bateria que tinha acabado. Todos pensamos que pelo fato de ser tarde, as chances de levar uma boa surra de nossos pais eram grandes, já que não devíamos chegar tão tarde em casa. Era uma sexta-feira e logo o Rodrigo e o Gustavo me apressaram. Eles tinham medo de encontrar com tal lobisomem. Eu desdenhei deles, dizendo que era feio agir como caipiras, mas os dois nem deram atenção para mim. O Gustavo falou que se eu quisesse ficar, era um problema meu, mas eles iam embora. Para não ficar para trás, eu resolvi ir com eles. Eu não sei as horas exatas, mas já estava escuro. Um céu limpo e sim, era uma noite de lua cheia. Eu sei, parece bem clichê. Para piorar a situação, o pneu da bicicleta do Rodrigo furou logo que saímos do Igarapé e tivemos que dar um jeito. Não podíamos deixar a bicicleta na estrada, mas também tínhamos que ir embora. Então, eu fui na minha bicicleta empurrando a bicicleta do Rodrigo, e na bicicleta do Gustavo estava ele e o Rodrigo na garupa. Tudo parecia estar normal, mas logo as coisas tomaram uma proporção diferente. Um pouco longe, vimos alguém andando na estrada, no sentido contrário ao nosso. Quando nos aproximamos, vimos que era um senhor, nem tão velho, mas também nem tão novo. Alguém na casa dos 60 anos. Aquele senhor parecia ter sangue nas mãos e estava com um pano em volta da cabeça. Vendo aquela cena, não sei porquê, mas senti um medo absurdo, como se fosse um presságio de que algo muito ruim fosse acontecer. Ele passou pela gente e seguiu a estrada. O Gustavo começou a se desesperar, afirmando que aquele velho era o lobisomem. E vendo tudo aquilo, a gente sabia que tinha que sair logo dali, o mais rápido possível. Tentamos pedalar o mais rápido que dava, mas o medo tirou nossas forças. E aquele trajeto que sempre foi tão curto, naquele momento, estava sendo muito longo. Não demorou muito e começamos a escutar urros próximos da estrada. Nessa hora, a corrente da bicicleta até caiu, e os dois que estavam na bicicleta caíram. Àquela altura, o medo já tinha nos dominado totalmente. Nós três sabíamos o que vimos. Quando olhamos para trás na estrada, tinha um bicho muito grande, parecido com um cachorro preto no meio da estrada. Nós só largamos tudo e corremos para uma árvore que tinha na beira dessa estrada. Mal deu tempo de subirmos na árvore e o lobisomem, num piscar de olhos, já estava embaixo dela. Era algo medonho, nem homem, nem bicho, mas com presas expostas e babava muito.
Ele tinha uma boca grande, mas parecia ser torta. Não sei se pelo fato de a boca não conseguir fechar, e isso dava a impressão que ele tinha uma face torta. Gritávamos pedindo socorro, mas sabíamos que as chances de alguém aparecer para nos ajudar eram mínimas. Aquele lobisomem urrava e respirava estranho, e fazia um roncado. Ele era algo feroz e inumano, e aquilo estava bem na nossa frente. A árvore em que subimos não era tão grossa e nem muito resistente. O lobisomem se jogava contra a árvore em que estávamos, e não demorou até perceber que a árvore não era tão forte e ia ceder. Numa atitude desesperada, começamos a subir mais alguns galhos para tentar passar para a árvore ao lado. Sei que pode ser difícil de acreditar, mas aquela criatura exalava ódio. O lobisomem oprimia o ambiente, tanto que próximo dele eu sentia bastante falta de ar. Depois que eu e os meninos passamos para a segunda árvore, o lobisomem conseguiu derrubar a primeira árvore que estávamos. Mas ao perceber que não caímos junto da árvore, se enfureceu ainda mais e destruiu nossas bicicletas. E após isso, saiu correndo mata adentro, e ali nenhum de nós tinha coragem de descer. Ao longe, escutávamos os urros. O lobisomem corria para o mato, mas logo voltava para onde a gente estava. Tentava derrubar aquela outra árvore, que felizmente era bem resistente, e quando falhava, corria de novo mata adentro. Em meio aos urros e além dos nossos próprios gritos, escutamos alguns gritos vindos da estrada. O medo era tão grande que ali todo mundo escutou coisas que nem sei se existiam de fato. Logo, vimos alguns fachos de luzes no meio da estrada, e ao se aproximar, eram os nossos pais. Os fachos de luzes eram lanternas em suas mãos. Foi um alívio ver nossos pais ali, mas ao mesmo tempo, não conseguíamos nos sentir seguros. Nós imploramos para os nossos pais subirem na árvore, e dizíamos que logo o lobisomem voltaria. Foi uma gritaria só. Minha mãe só dizia que eu estava inventando história para não apanhar, mas eu só soluçava, de tanto que já tinha chorado. Mas após inúmeras tentativas, nossos pais nos convenceram a descer da árvore. E misteriosamente, o lobisomem não voltou, depois que nossos pais apareceram. Ao mesmo tempo em que surgiu um sentimento de alívio, também passamos por mentirosos. As bicicletas estavam tortas e danificadas. Nossos pais pegaram o que tinha e fomos andando de volta pela estrada. O sermão durou até chegar em casa, e quando a minha mãe pegou o cinto para me bater, meu pai a impediu, dizendo que era para me deixar em paz, e era nítido que eu ainda estava bastante assustado. No outro dia, quando meu pai veio conversar comigo, ele disse que não sabia como, mas acreditava em mim. Quando perguntei o porquê a ele, meu pai disse que quando estávamos descendo da árvore, ele viu uma silhueta que estava nos observando, e viu também 2 olhos que pareciam labaredas acesas, escondidas no meio do mato. Mesmo não levando uma surra, isso não foi impedimento para um castigo. Fiquei sem bicicleta e sem poder ir para o Igarapé por 1 mês. Não que eu fizesse questão de ir para lá também. Meus amigos também ficaram de castigo, mas seus pais acreditaram neles. Ainda morei naquele interiorzinho até meus 18 anos, e sempre escutava nas sextas-feiras o urro do lobisomem vagando pelas ruas. Então, caros amigos, mesmo que você não acredite em nada do sobrenatural, não sejam bobos de duvidar. Mesmo que nos dias atuais a gente não veja tantas coisas, isso não significa
e o mal parou de andar entre nós. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. É um pequeno gesto para você, mas uma grande ajuda pra gente. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus e tchau!